E aí, meus amigos, a gente está no 7º episódio do nosso podcast / Cineclube. Comigo aqui está o sobrinho distante e simpático do Che Guevara, Dario Álvares. Olá, pessoal, como vocês estão? A melhor versão de você mesmo, Frico Guimarães. Ô, louco. E aí, galera? E o presente de Natal de São Caetano pro mundo, Luiz Cipulo. Oiê. Hoje a gente vai falar de um filme, uma joinha escondida chamada A Vastidão da Noite, um filme de 2019 que está na Amazon. E antes de começar, todo mundo viu o filme? I'm going to end with this one because my mom doesn't think this is ever going to happen, and she said they just say things like this to sell magazines. What an intriguing setup, Faye. Please go on. Okay, well, in the future, every baby will be assigned a telephone number at birth, and it'll be his for life. And we'll all have palm-sized dials, like a clamshell with no receiver. Or, well, I guess we'll have little speakers and microphones instead. And on one side, you'll have the dial, and on the back will be a Lilliput screen, so like a miniature television screen. You can keep it in your pocket, so you can call your friend in Rome or New York or anywhere and see his face on your dial and have a conversation with him in color. The screens will be in color. Which magazine is that? Modern Mechanics. This article's a couple years old. But, it also said that if you call your friend and he doesn't answer, then you know they're dead. What? Why would you know they're dead? Because they always have it with them so they can always answer. What? I don't believe that. What? Here, you can see a picture Sounds of like a it. space novel. I know. I think I agree with your mom. She's a wise keeper. Actually, I believe the train tubes in the highways, but the tiny TV telephones, that's cuckoo. All right. O que eu vou fazer hoje é basicamente separar a minha análise do filme em duas partes, e elas estarão em função das duas vezes que eu assisti o filme. Então, a primeira vez que eu vi o filme, eu assim, não me aprofundei muito nos temas dele, eu simplesmente mergulhei assim na estética do filme, e eu vi ele, para mim, assim, da forma mais ideal possível, que foi um pouco assim também imitando como o filme acontece, que foi sozinho, em casa, no meio da madrugada, silenciosa, e ironicamente eu consegui assistir ele sem nenhuma interrupção, que é uma coisa que, né, como aspecto técnico do filme, é muito presente. E aí eu passo para a segunda parte, onde eu acho que seria interessante a gente falar dos temas do filme e como que ele traz os seus temas usando uma metáfora de ficção científica, né? Agora sim, antes de tudo, eu gostei muito do filme, eu amei esse filme mesmo, eu não estava esperando que ele fosse ser tão bom, estava esperando assim, talvez até um sci-fi bobinho, assim, mas quando eu comecei a entender qual que era a pegada do filme, eu só mergulhei nele, assim, e, assim, pisquei quando o filme acabou, sabe? Eu acho que ele é um tipo de sci-fi, assim, que eu gosto muito, que, não que eu não goste quando um sci-fi, assim, realmente é escancarado e chuta a cara da realidade. Eu gosto disso, eu acho que isso também é necessário. É um tipo de história muito, muito presente também, muito digna. Mas eu acho legal, assim, esse sci-fi. Eu vou usar um exemplo do filme mesmo para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Ao mesmo tempo que você consegue dizer que tipo de filme ele é, você consegue falar que ele é um filme de ET, que ele é um filme de abdução, né, que ele é um filme de contato extraterrestre. O filme, de fato, ele nunca faz menção a esse tipo de conflito, né? A esse tipo de presença. Ele nunca menciona verbalmente com o que ele está lidando. Então você não escuta a palavra disco voador. Tudo bem que você vê né? Mas você não escuta ninguém falando disco voador, alien, abdução. Então são só em momentos assim que você tem algumas referências ao que está acontecendo, e eles falam de uma maneira diferente. Eles falam sobre ter algo no céu, as pessoas no céu,
E a única vez em que alguém faz uma menção verbal ao que está no céu é quando a amiga dela fala por telefone e depois a menina, a protagonista, né, a Faye, ela fala bem próximo do final que o que ela viu no céu era algo redondo. Então esse é só um exemplo de uma característica dentro do filme, assim, que diz muito sobre que tipo de filme ele é, entendeu? Que tipo de filme representa muito essa porção de filmes de sci-fi que eu aprecio muito. Então, acho legal vocês já trazerem algumas coisas assim, porque eu acho que é um filme também que a gente consegue falar bem assim, bastante num ping-pong, né? Não tem temas tão densos assim para a gente discutir, né, por segmentos inteiros. Então, quem quiser mandar aí uma primeira... Por que não manda você mesmo, Luiz? Que você falou que você amou o filme, eu quero ouvir de você aí. Manda bala. Puta, eu gostei mesmo, velho. Eu gostei bastante desse filme. Fazia muito tempo que eu não assistia um filme que eu gostava tanto da ambientação, né? E dele esteticamente, assim. O fato de ter esse grãozinho, né? Não, nada ser muito focado, muito nítido, assim. Puta, é um filme muito bonito. Eu partilho do Henrique desse gosto por acho que a gente pode chamar de um sci-fi, mas não necessariamente um sci-fi, eu acho, que é quando algo extraordinário é tratado como algo mais normal, como se fosse dentro daquele mundo fosse tipo algo não necessariamente comum, mas também não algo absurdo, assim. Eles têm que lidar com isso e assim, não tá chutando balde, né? Puta, isso pra mim, cara, eu adoro esse tipo de filme. Eu brinquei com o Henrique, assim que eu assisti, eu mandei uma mensagem pra ele falando que esse filme é o nosso filho, assim, é o que sairia da nossa junção, né? Porque eu acho que tem muitas coisas que eu gosto e muitas coisas que ele gosta, assim. Eu torço muito pra vocês dois. Mas, mano, eu acho que na real, eu só tenho coisa boa pra falar dele. Eu gosto muito dos dois personagens. Eu gosto muito, muito da abertura. A abertura desse filme é tudo pra mim, velho. É tipo... É uma mistura de quase um plano sequência, né? E nesse momento a gente entende tão bem os dois personagens, né? O Everett, né? E a menina que eu esqueci o nome. A Faye. A gente entende... A Faye, isso. A gente entende tão bem, mano, e a gente não vê o rosto de nenhum deles nitidamente quase nunca, né? Tipo, uma vez ou outra que a gente vê como eles se parecem, mas até agora aqui, eu assisti o filme hoje, né? E agora, tentando lembrar do filme, eu só consigo enxergar eles com o rosto um pouco embaçado, assim, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu sinto como se eu soubesse tanto deles só pela abertura, tá ligado? Sim. O que é incrível. E outra coisa que eu acho que vale ressaltar também nessa primeira consideração é a ambientação no sentido da construção dessa cidade, né? Porque ela é quase uma cidade montada para isso, né? Tipo, para ter só a casa de telefonia e a estação de rádio, né? Porque o resto parece quase uma maquete, né? Quase, eu ia falar que é feito de papelão, né? Tipo, como aquelas cidades do Velho Oeste, que só tem a fachada, né? Cara, eu acho isso muito interessante. E, mano, esse filme pra mim puta, veio num dia muito bem-vindo, assim. Cara, posso puxar esse gancho do Luiz? Que lindo. Pode? Bom, primeiro, Henrique, eu adorei o filme também. Engraçado, nos primeiros minutos eu achei que eu não ia gostar. E que eu achei que ia ser mais um filme de OVNI ou falso OVNI. Espaço. Pensei que você tinha indicado pra gente de novo a Ad Astra. Mas, cara, depois ele primeiro me pegou esteticamente e eu fiquei louco, Luiz, que você falou isso, com esse fato de que a gente não vê de fato o rosto dos nossos protagonistas, né? Inclusive, na verdade, de ninguém, na verdade. A gente tem alguns momentos ou outros, só que dos dois, essa coisa de ser escura, de ter um grão, e é como se fosse um moderno retrô, né? Que como se, tipo, todo mundo estivesse saindo do chuveiro, né? Durante 1h30. Exatamente. Isso dá uma puta estética para aquilo que deixa vivo
aquele universo, né? E acho que foi isso uma das coisas que mais me pegou, assim, esse filme. Rola uma identificação muito doida, assim, não de eu sou um redneck americano, mas no sentido de é tudo muito crível, né? É verossímil aquilo tudo. É uma das coisas que pega muito nesse filme, assim. E eu não sei se eu devo falar agora, assim, eu vou mais pra frente da discussão, só que uma coisa que me pegou muito, muito no meio do filme foi esses planos longos de conversas, de conversas longas, né, de áudios longos ou de cenas longas, mas que vão levando a cena só pelo áudio, cara. Que nem o rádio, né? É uma das coisas que apresenta lá também, né? Tem essa discussão grande do papel do rádio no filme, inclusive. Né, o rádio e o telefone, né? O rádio e o telefone, exato. Inclusive na estética do próprio filme. Tinha umas horas que eu pirei tanto nisso que eu fechava o olho e era como se eu não perdia nada do filme. Nada, assim, tipo, grandes cenas que eu simplesmente não perdia nada do que estava acontecendo só de ouvir, porque era como se fosse uma telenovela aquilo, uma radionovela. Ou seja, eu fico dormindo durante o filme. Tava olhando no Instagram. E aí, quando eu abri o olho, já tava no outro dia seguinte. Não, mentira. Pô, sou eu, né, mano? Fala sério. É que eu quero sonhar com você, Henrique, por isso que eu gosto de dormir com você. Não, mas, enfim, mas foi muito divertido isso, assim, saber que era o quanto forte era o papel do áudio nesse filme, tanto na forma dele, né? Já é o conteúdo, claro, porque ele tá conversando ali, mas ele tá no jeito que é filmado aquilo, que foi um jeito que eu achei genial de ser um filme de baixo orçamento provavelmente, né? Tudo bem, aqui no Brasil seria um filme provavelmente de grande orçamento, mas lá não é um filme magnânimo, né? Não é. E só para acrescentar, é o primeiro filme desse diretor. Sim, é a estreia Primeiro dele. longa. Estreia dele. Bom, mas é isso. Aqui estão minhas primeiras impressões. Não, legal. Bom, eu vou acompanhar vocês. Acho que vai ser um tribunal unânime, porque eu também gostei muito do filme. Eu sou muito chegado em ficção científica e também resonou comigo essa coisa, até porque toda a estética, toda a tonalidade do filme me remeteu imediatamente a um episódio de Twilight Zone, sabe? Ele tem muito essa estética, essa ambientação, e principalmente... Até pelo primeiro plano, né? Sim, super. E pelo encerramento também, mas acho que depois a gente vai aprofundar nisso. Mas eu acho que também o que resonou comigo, que vocês mencionaram, é essa abordagem meio realista, né, de uma ficção científica. Que a gente não vê o disco voador, a gente vai ouvindo relatos, a gente se comove a gente se envolve no suspense por causa da investigação, né, dessa frequência que interferiu no programa de rádio, que eles ouviram, e a gente começa a ser cativado pela história a partir disso aí, né. E um outro ponto que eu acho legal, antes de seguir com a análise que vocês falaram, é essa coisa da gente não ver o rosto. Eu também, que nem o Frico, eu não tinha me ligado nisso até vocês falarem. E eu acho que na minha cabeça clicou uma coisa, pensando sobre isso, que é porque é um filme muito mais de voz, né? É um filme de diálogos, até por ter todo esse pano de fundo do rádio, do telefone, das conversas, me parece bater um pouco nessa tecla de... Por isso que os rostos não são o foco principal, né? O principal são as histórias, é o suspense através dos depoimentos que eles coletam nos filmes, né? Um trabalho meio de jornalismo, assim. E isso eu achei muito interessante. Ver esse filme me deu um pouco a impressão de estar, sabe, sentadinho ao redor de uma fogueira, assim, ouvindo história. E me envolvendo muito nessa história. Eu acho que isso é um grande mérito do filme. Também uma coisa que chamou muito minha atenção, que eu acho que contribui nesse fator, é a forma de como a narrativa se sustenta a partir dos diálogos, né? Novamente, é um filme de fala. Então, o personagem do Everett, ele é muito carismático, ele pensa muito rápido, ele tem apesar dele ser um imbecil, né? Um carismático babaca. Mas ele pensa muito rápido, ele tem respostas afiadas, então dá um pouco essa tonalidade, parece um bebop, né? É tudo acelerado, é um plano meio sequência, ele caminhando e respondendo. Então, eu acho que isso dá um pouco a tonalidade de como a história é contada a partir desse jogo rápido, né? Que é muito a tonalidade também, o tom de voz desses programas de rádio antigo americanos, né? Que tem um pouco essa atmosfera nas falas, no ritmo do filme todo.
Então eu acho que ele tem essas camadas bem coerentes, assim, com os objetos dele, né? Que é o rádio, que é o telefone, que é toda essa construção de ritmo. Então, realmente foi um filme que eu também fiquei bem impressionado, bem envolvido na história dele. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês já assistiram Rushmore, do Wes Anderson? Não, nunca vi. Cara, porque é uma comédia de faculdade americana, assim, mas o personagem principal dessa comédia é o Everett, sabe? Acho que é uma inspiração muito direta e eu queria ver se vocês conectavam esse link aí pra gente conversar um pouco disso. Mas é um aspecto mais periférico. Mas acho que na primeira análise essas foram as coisas que eu mais me saltaram, assim, desse filme. E parabéns pela indicação, Henrique. É um filme muito gostoso de se assistir. Tipo, quando eu terminei de ver ele, eu fiquei com uma coisa assim de, nossa, que filme divertido, que boa experiência que foi ver. Você só merece o que há de melhor. Vocês também. E nossos ouvintes também. É por isso que a gente trabalha duro aqui. Aqui é trabalho. Number, please. Sorry for the wait. Number, please. Okay, I'll connect you. I'm not sure. No, you're the first one to... Yes, we'll let them know. Thank you. Number, please. Yes, we're notifying Highway Patrol. We'll relay any news to you. Thank you. Number, please. Sorry for the wait. All right, thank you. Goodbye. Thank you, goodbye. People are saying there's something in the sky. Eu anotei alguns tópicos aqui e eu já previ que vocês iam falar de muitos deles, né? Mas duas coisas em relação à estética do filme que eu achei que daria uma discussão mais extensa. A primeira é a decupagem, né? Essa escolha do diretor em fazer esses planos longos. A primeira coisa assim que me vem em mente é meio que a justificativa dessa decupagem, ela meio que ser uma aproximação à forma de comunicação antiga e a essa forma de comunicação que é retratada no filme, né? Então, como você está muito em função do áudio, e você está muito em função de... Assim, também tem, né, um nod, assim, à televisão, né? Até começa com a televisão e tal, mas você não chega a ver televisões ali na cidade, né? Eu não lembro agora se aparece em algum momento. Mas a televisão é sempre colocada pra gente como espectadores, né? Então, a gente está assistindo uma TV dentro da TV. E eu acho que esses planos longos, assim, eu acho que eles servem para vários propósitos. Eles servem para você ter uma sensação mais próxima de que você está vivendo aquela história com os personagens, porque se passa dentro de 2 ou 3 horas, né? Porque é a duração do jogo, né? O filme começa com o jogo começando e termina com o jogo terminando. Então deve ser aí uma coisa de 1h30, talvez. Talvez por aí. Sim. E o primeiro plano longo, assim, que eu notei foi o plano que ficou focado na Faye, operando lá aquela switchboard pela primeira vez, né? Ficou muito tempo nela ali, eu fico imaginando como é que foi para ensaiar essa cena. Nossa, eu fiquei chocado com essa cena, cara. Essa cena é muito bem feita. E, cara, é aquele tipo de plano sequência que não chama atenção para ele, né? Você só nota que é mesmo quando você dá um clique e você fala, caramba, não cortou até agora. Uhum. E assim, sabe, aquela atividade do switchboard não é como você mexer num computador, assim, né? Que você vai abrindo uma aba aqui, uma aba ali, abre um programa ali e tal, é janela, 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 corte, fecha e tal. Aquele switchboard tá parado e vem ligação dali, e aí, tipo, você tá fazendo uma única operação ali, né? E você tá fazendo ali também com a menina, né? Tipo, não tá tendo um corte, não tem elipse nenhuma ali. Então, ele tá sempre em função do tempo que tá decorrendo. E agora, pensando bem, pode até ser, assim, um tipo de
você tem uma sensação de que desde que o filme começou, aquele som tá rolando no céu, sabe? E que ele realmente só vai embora quando o filme acaba. Então, acho que tipo, essa decupagem dos planos longos está tanto em função do intervalo de tempo em que o filme corre, quanto como uma aproximação à estática mesmo, né, dessas formas de comunicação mais antigas. E realmente, essas horas, assim, eu notei muito sobre essa questão de você nunca ver o rosto das pessoas direito, né? São em pouquíssimos momentos que você tem um close, assim, um plano frontal, né? E, inclusive, um momento que assusta muito, que vem como um choque, é quando você está ouvindo o testemunho daquela senhora, né, que fala que o filho dela foi abduzido, e cara, você tem aquele corte pro rosto dela na hora que ela fala pro Everett, eu quero que você me leve para a nave. E aí corta pro rosto dela e você, assim, basicamente é um jump scare, né? Quase um choque, assim, quando corta, porque é a primeira vez que você tá vendo o rosto de alguém tão perto e tão iluminado. Assim, tipo, os closes até então, os poucos que apareceram, foram todos meio na penumbra, na meia luz, assim, sabe? É isso que eu ia falar, Então, que eu queria comentar isso, que uma das únicas pessoas que eu realmente lembro do rosto é dessa velha. E eu acho muito legal que ela é a única pessoa que quebra esse. Tipo, ela é a única pessoa que diz essa verdade, né? Da nave. Né? Ela é a única pessoa que traz essa palavra que tem uma força na hora, porque até então a gente sabe o que é que tá vindo aí, mas ninguém nunca fala, né? Então é como se ainda tivesse um fundo de esperança de que não seja isso que a gente tá pensando, por mais que todo mundo já sabe, né? Tipo isso. Uhum. Ela Boa. quebra o tabu, né? Ela é a personagem que meio que cruza essa linha, definitivamente. Fala, tem as pessoas do céu, né? Que é como ela fala. Aliás, uma cena fantástica, né? Muito bem. É um filme de muitas boas atuações, mesmo não aparecendo tanto o rosto das pessoas, né? Incrível isso. Sim. Diálogos muito bem escritos, um grande roteiro. Tem que pegar atores assim que são bons para contar história, sabe? E pô, inclusive já seria o segundo tópico assim, né, que o Frico já trouxe aí bastante. Mas as cenas dos depoimentos, né, desses testemunhos, eu acho muito legal como ele fica alternando nessa tela escura e nessa imagem de um rádio e na imagem de uma TV. A sensação que dá é que, assim, se você pensar bem, só é possível ter esse contato do céu, detectar ele, né? Justamente por conta das nossas formas de comunicação aqui, né? Eu vou falar um pouco mais disso na segunda parte, assim, mas, tipo, eu acho que ele serve para mostrar que tá tudo sendo transmitido, tá tudo sendo observado. Ele meio que coloca você um pouco na condição, talvez, dessas pessoas no céu, enquanto alguém que está simplesmente vigiando, né, observando as vidas e observando os diálogos e, enfim, observando as pessoas de modo geral, né? Ao Sim. mesmo tempo que é um recurso brilhante você passar por uma tela escura, né? Ele é brilhante e é tão simples. Você cortar para uma tela escura enquanto alguém está contando uma história que depende inteiramente da sua imaginação, que parece que é só um acelerador, né? Então, essas duas cenas, assim, cara, nossa, eu fiquei chocado, assim, eu fiquei só ouvindo e eu via tudo aquilo acontecendo, sabe? É um filme que ele trabalha muito pela falta da imagem, né? Tudo Sim. bem, ele tem um trabalho imagético Sim. forte, assim, só que uma das coisas que eu acho que é tão legal e forte desse filme é que ele apresenta essa questão do OVNI
só pelos rumores, que é geralmente quando a gente escuta na nossa vida real, a gente ouve rumores, né? No filme também, a maioria dos filmes de OVNI, pelo menos que a gente tem encontrado, principalmente dos anos 50, que esse filme mais retrô mostra também, eles são todos baseados em cima de rumores, sei lá, ou alguém que contou uma história, a pessoa que contou para o outro, por exemplo, isso aparece no filme quando o Billy, né, o primeiro cara que liga para o rádio para contar a história, fala, eu vi isso, mas eu tenho um amigo que é aquilo ali, só que o amigo dele, desse meu outro amigo, pegou essa outra gravação, e esses rumores vão aparecendo, e durante o filme a gente não vê nada que demonstre a presença daquilo, a não ser por alguns flashes de luz, né, que vai se apagando energia e tal, só que tudo é baseado, tipo, tal pessoa viu, aí aparece aquele carro daquele casal, e fala, não, a gente ouviu no rádio, e tem pessoas olhando, aí depois a Faye fala com a amiga dela, eu vi uma coisa redonda, pra depois, quando chega o momento, finalmente, que a gente vê as aeronaves, cara, aquilo ali é tão lindo, né? Ver aquelas naves é tão lindo, é uma sensação tão boa, pelo menos eu achei. E a cena toda é composta de um jeito maravilhoso, me lembrou até um pouco as naves, o balé das naves do 2001, porque são aquelas luzes lindas pairando sobre o céu, e é como se fosse finalmente uma homenagem a todas as histórias e rumores que a gente escuta, né? De tanto OVNI que aparece, sendo assim, apresentados para vocês da melhor maneira possível. Mas até então, tudo isso é só feito através de rumores que são passados pelo rádio, né? O rádio são histórias de rumores, são histórias de contos que a gente não vê, a gente só escuta. E o filme é muito doido porque ele trabalha com isso. O filme é basicamente feito através dos diálogos, ao mesmo tempo que ele tem um aspecto estético, imagético muito lindo, de estar ali. 7:45, write that down. Can't you just record it? Yeah, folks, it is 7:45 p.m. and we may have something that'll need some explaining here in Santa Fe. Oh, what? There is something in the sky. We followed it from Colt Canyon. I'm Bertie. I'm going by Gerald now. Please call me Gerald. I'm Everett. This is Faye. We just had the power cut off at the radio Where is station. everybody? The radio station? Yeah, I do highway hits from 7 to 11. Are you You drove listening? 80 miles an hour all the way from down here. Yeah, that's the old stuff I didn't do. No, we don't. Military sounds like they hurt. Acho que a única coisa que não funcionou muito bem pra mim foram os planos em que se diminui e fica aquele efeito meio TV, tá ligado? Isso foi uma parada que eu não gostei muito, só queria pincelar aí. Mas qual que você acha que foi a intenção narrativa disso? Porque eu tive umas viagens assistindo essa coisa da telinha e eu queria entender de vocês. Vocês acham que tem algum significado narrativo? Foi uma opção estética? Cara, eu acho que eu tive a impressão que faz parte das homenagens que ele quer prestar, né? Sei lá, a não ser que a gente possa dar uma viajada, olha que legal agora. Olha que legal. Talvez você vai chegar talvez você vai chegar no que eu tava pensando. Existe, dentro da teoria do Descartes, que ele tem essas 7 meditações onde ele vai chegando à conclusão da tal famosa frase penso, logo existo. Só que numa desses raciocínios que ele propõe a ideia de que talvez exista um gênio malvado que esteja controlando tudo e a todos aqui nesse planeta. E a gente não teria consciência disso. Que é um pouco o que a senhora fala, né? Aquela senhora fala que essas pessoas do céu estão mexendo com a gente, mexem no nosso humor e provocam guerras e provocam conflitos. E talvez, vejam bem, essa TV que a gente veja é a TV dos homens do céu que estão analisando e mexendo com a nossa cabeça, vendo como se fosse uma tela de The Sims. Então mas... Eu tenho 2 pontos quanto a isso. O primeiro é que essa senhora, isso é uma coisa que a gente não mencionou, ela é super chapéu de alumínio, né? Tipo, ela pode estar falando da teoria do gênio malvado de Descartes, como ela pode estar falando dos reptilianos que controlam o planeta Terra, né? Cuidado, Dario, não fala sobre isso aqui, não. Mas eu tô com o meu chapéu de alumínio colocado. Eu tô protegido. Eu não sei o quão bem vocês conhecem o The Twilight Zone, mas o primeiro plano
Ele é uma homenagem, ele é muito claramente uma versão da abertura do programa The Twilight Zone, até com a mesma voz do narrador, que é o Rod Serling, só que ele só troca o nome do programa, que ele chama de Paradox Theater. Então e o Twilight Zone sempre foi uma série em que todos os episódios eram sobre personagens ordinárias em situações extraordinárias. Então eu acho que esses cortes para a TV, eles são tonais, no sentido de homenagear o The Twilight Zone. Então, tipo, sempre que volta para a TV, você lembra que você está vendo uma história que tem as características do The Twilight Zone, ao mesmo tempo que ele está fazendo um aceno a como essas pessoas no céu estão vigiando a gente através dos aparelhos que nós mesmos criamos, que é a TV, que é o rádio, que é o telefone e assim em diante, entendeu? Aí que entra Foucault. A sociedade da vigilância. Exato, o panóptico, cara. É o panóptico, onde nós não podemos ver nada, só que todos nos observam. What did you find out from the old woman? She said they're out there. People in the sky. And they have advanced radio and communication. And they take people up. For real? That's what she said? Exactly. Matter of fact, she read us this. Hold on. Da segunda vez que eu vi, que foi ontem, eu consegui entrar mais um pouco assim no tema do filme, e eu consegui também ter uma visão sobre o final do filme, porque a primeira vez que eu assisti, o final do filme não ficou muito claro para mim, mas depois eu consegui ter uma ideia dele, e acho que a gente pode discutir ele daqui a pouco. Mas a partir dessa mitologia que você absorve do testemunho daquela senhora, né, que foi esse que o Frico falou agora também, não é tão difícil você relacionar essas pessoas no céu com essa história dela de que o livre-arbítrio é impossível com eles lá em cima, né? E se você perceber, ao longo do filme, ele tá com essas formas de comunicação muito estampadas no filme, e os personagens principais estão sempre falando da modernização, de como essas formas de comunicação podem se desenvolver. Tem até um momento ali que eles estão tentando achar a fita que tem o som, e aí eles têm um diálogo assim muito raro, né, em que você descobre um pouco sobre o anseio dos dois, que é de sair da cidade, né, e ele queria ir para uma rádio na Califórnia, porque ele fala que é lá que a rádio tá, né, é lá que a rádio vive, e ela também fala alguma coisa sobre o futuro dela, ser nessa parte de telefonia e tudo. Então, o futuro dos dois está muito atrelado ao rádio e ao telefone, que são ali duas formas de comunicação que, tipo, logo mudariam, né? São duas formas que daqui 15, 20 anos já seriam completamente outras, né? E seriam completamente reduzidas pelo advento da televisão. Então, você meio que percebe naquele diálogo deles que, no fim, não vai ter futuro ali para nenhum dos dois, né? Não do jeito que eles estão imaginando. E aí, no fim, realmente você vê que não vai ter futuro para eles porque eles são abduzidos, né? Então, eu achei muito, assim, que, tipo, toda essa questão deles falarem da modernização e tal, tanto que tem toda aquela cena que eles estão usando o gravador da Faye para falar sobre o que ela leu na revista, né, que é uma coisa que vai mudar, que vai ter carro movido a rádio, que vai ter trem-bala, que chega, tipo, que cruza os Estados Unidos em 1 hora, que tem o celular,
E por acaso, né, um parênteses engraçado, o único que o Everett fala, isso é absurdo, ele fala assim, isso é absurdo, eu acredito no carro e eu acredito no trem-bala, mas o celular nem fudendo. Exato. Foi tipo, o único que se concretizou. É um momentinho bom mesmo. Né? Então, tipo, eu achei que ele tem muito esse... ele coloca essas pessoas no céu, se você tirar um pouco, fechar o olho religioso, assim, né, porque tem um aceno religioso até, para um Deus, eu acho que essas pessoas no céu representam muito também a mudança dos tempos, né, tipo, o futuro, as pessoas no futuro, meio que pairando ali sobre uma cidade que daqui a alguns anos não será mais, sabe, vai ficar parada no tempo. Com certeza. Caraca. E até acho que os anseios deles, né, essa coisa deles terem esse desejo de ir para onde o rádio está acontecendo, ir para o lugar mais moderno e de ter essa vontade de entrar em contato com o futuro, é muito simbolizado por essa coisa da abdução, né? Porque é essa mensagem de você quer a tecnologia, você quer o futuro, então vem cá, né? E os aliens, os reptilianos te sequestram. Segundo essa última frase do Henrique, já é a segunda comparação que a gente pode fazer com 2001, no sentido que 2001 tem os seus monolitos que representam o pulo na evolução da humanidade, né? E agora a gente tem nessa cidade os discos voadores que representam sim. o pulo A evolutivo. evolução. Sim, e também o final em particular também me dá muito essa vibe, por conta dessa procura, acho, né, que é uma procura motivada pelo desejo de encontrar esse avanço, né, dessa mudança mais para o futuro, para a tecnologia, me passa muito essa vibe da procura que tem no Contatos Imediatos, né. A cena final, inclusive, me lembra muito eles finalmente em contato com a nave, né, me passou aquele mesmo tom. Nossa, como acaba Contatos Imediatos do Terceiro Grau? O protagonista ele vai para a nave, ele fica obcecado o tempo todo, né? E aí as naves chegam e é bem aquele estilo mesmo, aquele disco voador enorme, iluminado. E aí ele entra na nave. Vou rever esse filme. Me remete um pouco esse final, né? Acho que ele tem um pouco esse mesmo setup, assim, da procura meio obstinada até encontrar, né? Tem uma outra coisa que me chamou um pouco a atenção no personagem do Everett e também no que na Faye, porque ela é quem mais se desenvolve, né? O Everett meio que é aquele personagem. A Faye, até pelo começo, com o Everett meio que incitando ela a usar o gravador, a se soltar e conduzir a entrevista, a gente entende que ela mais é quem tem mais protagonismo, né? Nesse sentido de ter uma evolução de personagem e tudo. Eu acho que um tema que se destaca, assim, que se apresenta um pouco pelo Everett, é justamente dele ser tão obstinado com o trabalho, né? Uma coisa de ser isso que faz o trabalho, a comunicação valer a pena. Quando ele fala "This is good radio", né? Então, mesmo quando ele quebrar alguma ética jornalística, né? Por assim dizer, ele ainda assim vai atrás pelo valor daquela informação, né? Ou seja, pela ousadia de descobrir. Que eu acho que se relaciona um pouco com esse tema da inovação tecnológica, né? No desejo de conhecimento, assim, eu acho que na personalidade da personagem e também na da Faye, isso tá apresentado ali, né? Isso falta um pouco das ações deles. Tinha até o rolê do carpete do Elvis, né? Tipo, quando ela descobre que é mentira. Ele é muito um aceninho, assim, pra como a mídia também pode te enganar, né? Ela pode ser sensacionalista, né? Tipo, não é o carpete do Elvis. Não só sensacionalista, como é um pouco selvagem, né? Esse desejo que ele tem de descobrir a verdade, a ponto de ir lá e procurar as fitas, e ele não sabe qual fita é, então ele vai ouvindo uma por uma, e ele tem que fumar, né? Porque os radialistas fumam, então existe ele assume toda uma identidade mesmo daquilo que ele quer ser, né? Quero ser um locutor de rádio, então ele vai para Califórnia, ele vai caçar a fonte da informação, coletar o depoimento da senhora. Então acho que isso também é uma camada que existe neles, né? Que é bem presente, sim. I think at the lowest level, they send people on errands. They play with people's minds. They sway people to do things and think certain ways so that we stay in conflict, focused on ourselves.
So they were always cleaning house or losing weight or dressing up for other people. I think they get inside our heads and make us do destructive things like drink and overeat. I've seen good people go bad and smart people go mad. I think at the highest level, they do things that cause nations to go to war. Things that make no sense. And I think no one knows they're being affected. We all work out other reasons to justify our actions. But free will is impossible with them up there. Vocês sabem da história do Guerra dos da Guerra dos Mundos? Você sabe? Tá brincando? Do Orson Welles, exatamente. Primeiro ele surge como uma radionovela, né? Ele surge, na verdade, como uma prank, por assim dizer, pelas novelas. A maior piada de mau gosto de todos os tempos, né? Piada de mau gosto. Eu acho que um pouco pensei nisso porque vocês conversando agora me deu uma sensação que o filme também, então, fala muito de manipulação, né? Tanto a manipulação desses seres superiores, né? Que pode ser, enfim, visto de milhares de maneiras, desde, sei lá, a mudança dos tempos até pessoas com poder que gerem a sociedade, até o Everett, ele quer buscar a verdade, mas ele quer buscar também qualquer notícia que seja sensacional o bastante para ele passar no rádio dele, né? Não é necessariamente também só a verdade, assim, né? E faz de tudo para obter, né? Inclusive ofereceu esse carpete falso do Elvis Presley. Do Elvis. Inclusive, você apontou esse fato do Guerra dos Mundos. Isso é uma coisa que eu reparei no filme, eu até pesquisei, mas eu não consegui achar nenhuma informação sobre. Mas o nome da rádio dele, a sigla pelo menos, o nome eu não tô lembrado, é WOTW, né? Que pode ser lido como War of the Worlds. Tipo, nossa, mano. Olha. Aí, lembra disso? Tem aquele letreiro que fica em cima da estação de verdade, rádio. Rapaz. Não, eu acho que é total de propósito. Pode ser que seja uma referência. Até eu não tinha conectado com as coisas do Guerra dos Mundos, mas eu acho que esse ponto que você levantou, Frico, da manipulação como tema, tanto dos seres extraterrestres como do próprio trabalho de mídia, eu acho que isso é uma coisa super presente, assim, eu também não tinha notado, mas é um bom levantamento. 2001, Twilight. Caralho, que legal. E Guerra dos Mundos. Bem observado, hein, mano? Um pouco temperado com contatos imediatos de terceiro grau. Exatamente. Aí leve ao forno por 40 minutos e sai esse filme. Primeiro do cara, velho, tá de parabéns. Uns puta plano de sequência. Eu gostei desse diretor de fotografia também. Apesar de ter visto o filme de olho fechado. Se a gente for por essa sua lógica, Frico, a última cena fica ainda mais poderosa, né? Porque ela não tem som nenhum. Exato, bicho. Exato. O disco voador, cara, não emite som, velho. Não, exato. E aí, quando você vê que tem um maior ainda, tipo, nossa, é absurdo aquela cena. Imagina você ouvindo só a senhora falando de que o filho dela olhava pra cima quando você lia lá aquelas palavras mágicas. E depois você só ouve a cena do carro, com eles passando a gravação da mulher. E de repente, tipo, silêncio, eles começam a gritar, quero sair. Mano, é brutal ouvir esse filme só. Eu indico todo mundo a rever esse filme só ouvindo. O final do filme, que a gente tá falando da cena final, né? Eu fiquei assim um pouquinho confuso quando eu assisti pela primeira vez, porque eu queria entender assim aquelas cinzas, né? O que significava aquela abdução, assim, tipo, o rastro da abdução ser deixado como cinzas, né? E aí, vendo pela segunda vez, a primeira coisa que eu pensei é que é uma alusão à morte, né? Porque, tipo, do pó ao pó, né? Nossa. Tipo, ele faz uma alusão à cremação, né? Que é o final da vida humana. Uhum. Então, tipo... E assim, eu nem notei isso na primeira vez, mas na segunda vez eu notei que entre as cinzas deles está o gravador. Então, assim, se eles realmente tivessem sido queimados, o gravador teria sido queimado junto, mas não, foi só eles, né? Então, tipo, você sabe que eles foram embora dessa terra
Aquilo significa o final deles, e tudo que resta no meio daquelas cinzas é o gravador que contém a conversa deles falando sobre o futuro. A memória Então, tipo, registrada. Exato, é só aquela memória deles, você só tem a voz deles naquele gravador falando sobre como as coisas vão ser daqui 30 anos no meio das cinzas deles ali. E aí foi que eu entendi que aquele final, tipo, cara, é outra coisa assim, né? Tipo, é muito legal assim, tipo, não ser só uma cena de abdução como qualquer outra, sabe? Cara, acho que pra mim nada se compara à primeira cena do filme mesmo. Eu acho que eu já começou forte já. Pra mim, assim, tipo. Eu gosto muito de apresentação de personagem, né? Tipo, realmente é um traço fílmico que eu gosto muito. E eu gosto quando a gente tem uma apresentação sem falar muito, a gente entende quem eles são, né? Então eu acho que esse filme traz isso naquela lá que eles. Um conhecendo o outro, não. Um encontrando com o outro, eles já são conhecidos, e aí só no passear por onde eles estão e como eles interagem com as pessoas e como eles interagem com eles mesmos, você já entende muito mais sobre eles e não precisa de mais, assim, entendeu? Você não duvida nada do que acontece depois no filme, nenhuma ação deles dois. Eu acho que nem precisa muito, né? Porque é um filme muito que você não precisa ficar se perguntando a verossimilhança das ações deles, porque é um filme que funciona só para essa história rolar, né? Cara, a minha cena favorita apesar de eu ter usado ela como exemplo para só escutá-la, eu adorei vê-la, que é a cena que eles estão no carro com aquele outro casal que aparece do nada, aliás, ali, e eles colocam a gravação da senhora falando aquelas palavras mágicas, e eles começam a olhar pra cima, velho. Eu fiquei arrepiado agora de novo. Eu fiquei arrepiado nessa cena, cara. Eu acho que provavelmente Dá medo essa cena, né? dá um medo. Aliás, esse filme dá um suspense, cara, um suspense muito bem feito. Mas me corrijam vocês, eu acho que é a primeira cena explícita de algo sobrenatural. Acho que não sim, é? bastante certeza. Então, Sim. cara, eles fazem aquelas letras ali, eles ficam olhando, e aí e o Everett fica olhando com aquele olho torto, meio sacando o que tá acontecendo, eles começam a olhar pra cima, eu falei, meu Deus, meu Deus! Caras, as duas cenas que eu tinha separado como favoritas foram tiradas respectivamente pelo Luiz e pelo Frico, porque realmente foram duas cenas que eu gostei muito, né? Nossa. Mas eu tenho uma terceira cena que também me chamou muito a atenção e eu vou com ela pra gente ter variedade, que é o primeiro contato que eles têm, a primeira ligação que eles recebem depois de divulgar o áudio, que é do Billy, que eu acho que sintetiza muito também do que é a proposta do filme em termos narrativos, porque o Billy é fascinante, né? Eu não sei como vocês se sentem, mas o monólogo dele no telefone foi extremamente cativante pra mim. Ele parece ser uma figura muito interessante como personagem, e a gente nunca vê a cara dele, porque é por uma ligação, né? Mas eu acho que essa é justamente a força do filme, é aí que reside. Tá muito no poder de contar a história, né? E de fazer ela ser interessante um pouco nesse setup, nesse pano de fundo da busca por uma notícia, né? Na busca por algo novo, algo tecnologicamente avançado, por exemplo, né? E foi um momento que no filme, quando eu tava vendo, virou para mim essa alavanca de, caraca,
esse filme é bem legal, eu tô bem envolvido nisso. Foi, acho que é aí que eu percebi. Então, eu vou ficar com essa cena aí. Pô, a minha cena foi a cena que a cena que dá lugar momentos antes da ligação do Billy, que foi aquele plano incrível lá, que passa pela cidade inteira, passa pelo jogo e chega na rádio, né? Ela começa logo depois do corte do plano do switchboard, né? Aquela menina, ela abre a porta ali da central telefônica, né? Acende um cigarro, e aí, cara, a câmera vai embora. E, tipo, ela passa pela cidade inteira, sempre na altura do chão, assim, como se você estivesse, né, rastejando pela cidade. E, mano, toda a iluminação dela, assim, sabe? Ela toda vazia, e aquela noite escura em cima, pairando, né? Fazendo com que você sinta que aquela cidade é muito frágil, né? E é muito pequena em relação à noite, né? Acho que ela dá muito o sentido do título do filme, né? E aí ela passa ali pelo jogo, que, tipo, é onde tá todo mundo da cidade, e aí ela sai de novo e vai até a rádio, até um close do telefone, que é quando o Billy começa a ligar na rádio, né? E aí você percebe que esse tempo todo foi o tempo que o som ficou no ar até, e aí, tipo, o Billy sintonizou na rádio, ouviu, sabe? Deve ter, assim, se arrumado ali e pensou, meu, eu tô doente, ninguém sabe dessa história, eu sou negro, ninguém vai me ouvir na vida real, né? Tipo, ninguém vai acreditar em mim olhando na minha cara. Inclusive, Então essa cena chegou a hora. Pesadíssima, cara. Pesadíssima essa cena. Muito, mano. E é isso, e tipo, nesse meio tempo foi o tempo que o Billy decidiu que é a hora para ele falar. E se ele não tivesse falado, nada teria acontecido. E é tão chocante aquele momento que o Billy fala, tipo, eu sou... Por que eles não acreditaram em vocês? Porque eu sou negro, né? Aí fica um silêncio, e aí ele fala, acho que eu deveria ter te falado antes. E, tipo, esse absurdo de frase, tá ligado? Sim, não, e ele até pergunta, né? Isso é um problema? E eu acho que fica ainda mais forte justamente porque a gente não vê o rosto dele, né? Quando ele fala, acho que é por isso que pega a gente de sopetão, assim. Que lembra que a gente tá nos anos 50, nos Estados Unidos, no interior, né? Muito provavelmente no sul. Então é uma coisa que você conecta na hora, assim. Vem como um soco, né? Quando ele fala. Que eu acho que é uma das forças até dessa cena aí. Stop the tape! Stop the tape! Gerald, hey. Every tape that we have already! Gerald, wake up, man! Bom, e eu já iria direto para falar que eu recomendaria esse filme, cara, porque é um filme excelente, é um filme muito bom, principalmente para qualquer um assim que é fã de um sci-fi, né? Mesmo que ele não seja um sci-fi mais escancarado, assim, como a gente falou, mas é um filme de atuações excelentes, um storytelling muito bom, uma fotografia de matar também. Então, eu recomendaria esse filme por 98% do que ele é, assim. É filme para todos os públicos? Fica o debate aí. Não é elitista, não. Filminho de bairro. Não, só pra quem assina Amazon Prime. Eu recomendo que as pessoas escutem esse filme também. Que elas fechem os olhos e só escutem um pouco, porque é uma viagem. E olha quem tá falando, eu trabalho com fotografia, eu trabalho com imagem, né? Mas eu recomendo muito, foi uma experiência muito divertida. Uma hora que eu voltei umas cenas e comecei, eu acho que eu quero reouvir esse filme sem ver. Então eu recomendo que veja e depois escute.
discute novamente. Baixa o arquivo MP3 do filme e Isso. ouve como se fosse um audiobook. Isso. Ou você pode só fechar o olho. Mas... Você pode só fechar o olho. Acho que no fim das contas também, se eu tivesse que resumir muito brevemente porque eu recomendaria esse filme, é porque ele é um filme divertido. Ele realmente é um filme que deixa você muito imerso dentro da história dele, sabe? Eu também não vi o tempo passar, é um tipo de experiência cinematográfica que eu sempre achei muito gostosa e muito necessária. Então, tá aí, é um bom filme da semana. Legal. Então é isso, vamos finalizar com uma despedidinha? E... Falou! Olha lá, a bateria, daqui a pouco eu tenho o barulho do rock, Ih, tá chegando. A bateria aí, tucudum. Falou! Beijo!